Represento a 9ª região tradicionalista. Eu venho do CTG Clube Farroupilha, lá da cidade de Juí. A minha cidade ela é conhecida como a terra das culturas diversificadas, também como meia do trabalho. E uma das tradições que uma das etnias que colonizaram a minha cidade trouxe são as festas juninas, que vêm com os portugueses. Mas as tradições que são incorporadas dentro dessas festas, como as fogueiras e o mastro, elas têm origem bem de antes das festas juninas. Lá na antiguidade, os povos pagãos, os persas, egípcios, fenícios, eles faziam a questão da fogueira e a questão do mastro, e eles faziam isso em razão dos cultos agrários que eles tinham. E desta forma, essa tradição foi passando para a Europa, e lá em Roma, principalmente, ela adquiriu um sentido de divindade, para agradecer a colheita, a fartura e pedir proteção também, inclusive com a Ferônia, que era a deusa dos cultos agrários lá em Roma. E aí ela passou para Portugal, e lá em Portugal chegou a tradição católica, religiosa, com os santos. E aí nós tivemos a incorporação do Santo Antônio nessa festa, com a sua comemoração no dia 13 de junho. E nós tivemos também o São João no dia 24 e o São Pedro e São Paulo no dia 29. O São Paulo, ele é um santo que não vem fazendo tanto parte das festas que nós temos, inclusive aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, porque ele foi um soldado e ele fazia coisas ruins antes de se tornar apóstolo. Por isso que talvez ele não faça muito parte dessas tradições. E a festa junina, ela chegou aqui no Brasil com os portugueses e veio aqui para o Rio Grande do Sul, principalmente com os bandeirantes, porque, como nós estudamos na história, eles iam passando por diversas regiões do país, saindo de lá do centro, lá de São Paulo, e eles trouxeram a tradição para cá. Só que eles acabaram imprimindo um sentido caipira para as nossas festas juninas. E aqui no Rio Grande do Sul, elas acabaram por se adaptar à nossa cultura e adquiriram características próprias e peculiares. Nós temos aqui a organização feita pelo festeiro. É ele que vê a questão do financeiro, a questão da divulgação da festa, os panfletos, e aí ele nomeia pessoas para ajudarem ele também nessas funções. Que nós podemos citar o alferes da bandeira, que com a sua família ele acaba confeccionando bandeiras como as que eu trouxe para vocês aqui hoje. Principalmente dos Três Santos e não muito de São Paulo, pelas razões que eu citei antes. Nós temos também o capitão do mastro, que confecciona, no caso ele busca um tronco de madeira, principalmente pinho no caso, e ele dá a constituição também com flores, fitas, frutos, como faziam os povos pagãos. E aí isso é colocado principalmente no pé das árvores, ou no caso do mastro, e nós temos o mastro na frente das igrejas, mas também nas casas dos roceiros, em que eles rezam Salve Rainha, eles realizam diversas orações, porque eles creem muito nesses santos. E eu só vou dizer uma coisa, vocês não se assustem porque eu tenho o canal trancado do olho. Então, essas festas, elas são realizadas com um sentido profano e religioso, mas na minha região eu não encontrei muito esse sentido. Esse sentido vem se perdendo. Eu vejo mais a questão aqui, como eu trouxe a representação para vocês, das brincadeiras, das simpatias, que depois eu vou dar de lembrancinha para vocês, algumas simpatias. E algumas pessoas têm alguns breves também de Santo Antônio nas suas carteiras ou bolsas que levam para que tenham proteção nas suas atividades diárias. E aqui eu trouxe a representação então de cada um dos santinhos. Depois também, se vocês quiserem, podem levar estes santos como lembrancinha. E eu trouxe também a simbologia de cada um desses santos. O Santo Antônio, ele tem o coração porque ele é o santo casamenteiro, que as meninas gostam. Até eu trouxe aqui uma representação. As meninas pegam o santinho e escondem, tiram o menino Jesus e escondem, ou colocam o santo de cabeça para baixo para poder
enquanto ele não arrumar um namorado ou um marido para a moça, ela não devolve. Ou não tira ele de lá do fundo do poço, ou debaixo da cama, de cabeça para baixo. E nós temos também a questão do lírio, que foi um símbolo, era uma flor muito comum na região onde Santo Antônio morreu. De São João nós trazemos aqui o carneirinho ou o cordeiro, e também de São Pedro nós temos a chave, já que ele é o chaveiro do céu e padroeiro do Rio Grande do Sul. Eu trouxe aqui para vocês a principal literatura e as principais representações, que são as de Santo Antônio. É o santo mais conhecido na minha região. E eu, na nona região tradicionalista, não encontrei tantas representações, mas no município vizinho, que é Catuípe, eles também realizam a festa de Santo Antônio. Só que eu tinha presenciado essa festa e não tinha visto todas essas características. E dentre essas características, nós podemos citar também as fogueiras, que a de Santo Antônio, que é o mais conhecido, é a retangular ou a quadrada, e nós temos a cônica, que é de São João, e também a triangular, que é a de São Pedro. E todas essas características, ao longo dos últimos anos, elas vêm se perdendo um pouco. Dos últimos 30, 40 anos aí, pelas minhas pesquisas, eu pude perceber isso. E as moças, as mulheres, realizavam muito a questão das pessoas que eu entrevistei, muito a questão da gastronomia. E o sentido religioso se perde. E a questão do caipira vem se imprimindo muito mais na nossa cultura hoje. Outros quitutes e não os gaúchos. O baile, aquele animado pela gaita, pelo pandeiro, pelo violão, a procissão de São Joãozinho Batista lá em São Borja, são coisas pouco lembradas. E eu vi, pesquisando nos meus livros da bibliografia, principalmente lá no do 35 CTG, do Ciro Dutra, que eles realizavam explanações nos bailes onde eles iam, porque lá em Porto Alegre se realizavam inicialmente apenas bailes caipiras, e eles que foram instituindo os bailes gauchescos, através da fundação do 35 e do próprio tradicionalismo. E eles iam nesses bailes e julgavam o melhor gaúcho, mais bem trajado, e também o mais bem trajado caipira, e explicavam para as pessoas essa diferença. E como minha conclusão, eu acredito que essas tradições não podem se perder. E eu, ao longo desse ano, realizei diversas visitas nas escolas da minha região, principalmente lá do meu município, e também em um evento interno que nós tivemos em um CTG lá da minha cidade, que tem várias entidades, para poder justamente mostrar isso, porque as escolas são o principal local de realização dessas festas hoje em dia, e elas têm sido deturpadas. Portanto, eu quero ainda realizar uma festa junina tipicamente gaúcha, com os trajes gaúchos e não os caipiras, e explicar que não é trajes remendados ou indumentária grotesca que estas figuras usam, e sim que o caipira ele tem uma cultura própria, mas que foi mesclada à nossa, e nós, enquanto povos, um povo de muita mescla de culturas, nós temos que levar em conta que estas culturas se mesclaram à nossa e também respeitar estas culturas. Já deu os 9 minutos? Então, seria isso. Eu acredito que nós, enquanto gaúchos, temos que respeitar isso, mas realizar a festa do nosso jeito gaúcho. Não tem nenhuma pergunta? Acho que era isso, Daiana. Então tá. Parabéns. Obrigada. Obrigado pela participação. Boa sorte. Obrigada. Parabéns, Ana. Obrigada. Parabéns, Daiana. Boa sorte. Obrigada.